Fala, minha gente, chegamos! Oi, meus amores, linda tarde de sexta-feira pra você. Uau, sexta-feira é um dia... Como que eu posso definir uma sexta-feira? Porque ele é cheio de esperança, né? Porque tá chegando o descanso, é uma delícia, um tempo a mais, exclusividade com Deus, mas também é uma correria danada, né? É verdade, hein? E aí, o que você tem preparado já para esse sábado? Já preparou, já programou alguma coisa especial aí junto com a família? Mas esse junto com a família tem que ser junto com Deus. Olha, minha gente, mas em se tratando de ser um dia de correria por ser um dia de preparo, o ideal é que a gente não deixe tudo para sexta-feira, né? Vamos combinar. A gente combina de que a partir do domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a gente vai organizando tudo pronto a vida. Praticamente. Então já sabemos onde almoçaremos. Opa, fechou, hein? Praticamente. Tá marcado. Porque senão você acumula demais e gera um estresse. Aí quando chega o sábado você tá naquela loucura. Não é pra ser assim, né, meus amores? Mas bom, nós vamos hoje aqui no programa falar de um tema que tem a ver com a nossa vivência pessoal. Vamos falar, dizem que de identidade. Nós vamos falar sobre crise de identidade. Coisas desse Eu era gênero. assim antes, né? Por exemplo, antes de me tornar pai ou antes de me tornar mãe, eu agia de algumas formas, eu me expressava de algumas formas e agora mudou. E eu tenho vontade de ser quem eu era ou mudar algumas coisas também. E aí? Eu sinto falta de mim. Eu sinto falta de mim. Eu era assim. E aí? Eu acho que tem um celular tocando aqui, sabia? Deixa eu te explicar. É. Quando o celular toca, você faz assim, ó, fica bem parado, pra que todo mundo ache que é o outro. Não é, mas é você mesmo, tá Não no é. seu bolso. Não tá. Tá ali, em ali, cima ó. do banco. Peraí, então Diz que depois... Diz assim, depois eu falo com você, amor. Amor. Oi, Esperança? Esperança agora liga pras pessoas. Boa. Amores, esse é o seu Entre Família. Isso. Esse é o momento de você falar sobre a vida, sobre o que te é interessante. A gente pensa que vai ser um programa bem legal. E Temos vai. mais informações do programa de hoje? Hoje é o dia do Fale por Você. Hoje eu tenho certeza que vai rolar isso aí. Vai ser Fale por Você. Fale. É verdade. Aquele silêncio. Pela Hoje é o dia de nossa- focar, hein, Bilal? Foca. Pela nossa conversa nos bastidores, hein? Menina, olha, Foca, Bilal. Foca em mim aí. se eu ficar um pouco em silêncio aqui também... Vai por mim. Vai Tá por bom, mim. Hoje fechou. eu sou seu ponto de referência. Tá bom. Seguinte, ó, Podem apresentar. quem tá com a gente, chega pra perto aí, né, Leide? Vamos lá, chama aqui, chama não, fala pra gente quem vai nos ajudar hoje com esse Petra tema. Rosa, psicóloga convidada de hoje, para estar aqui com a gente no Entre Família. Que Olha bom, aí, tá a bom, Petra sempre Rosa. Muito bom. Sempre Tem bem-vinda. personagem online falando de você também, é muito legal, porque se conecta com todas as nossas histórias. Teremos uma dinâmica diferente aqui no nosso momento na prática, muito legal, já tentei dar uma ensaiada. Ah, é? Aham. Querendo sair na frente. É, pra você, oxe, Eu não pelo tô menos sabendo, nessa, vai né? ser surpresa Vai ter pra um mim. início, uma largada, uns É? pontos aqui, Ai, ai, ai. Vou correr Meus primeiro. amores, pausa bem rapidinha, já estamos de volta no seu Entre Família, que parece bagunça, não é? Tudo muito bem organizado. Até já. Simbora, minha gente, Entre Família, aqui na sua tarde de sexta-feira. Você sabe, hein? De segunda a sexta-feira estamos juntos por aqui, nesse nosso bate-papo, conversa boa, assuntos importantíssimos entre família. Abinal Júnior, junto com Darleide Alves, pastor Robson Aleixo. Eu achei que você tinha feito da lei É, porque eu achei que eu tava na câmera que geralmente tá aqui, mas Aí hoje você ela foi tá até lá, ó. achar a Darleide. Aí eu... Darleide aqui. Eu fui buscando a câmera aqui. Mas é isso, estamos juntos, meus queridos. E Pra Robson falar... Aleixo. Ah, falou do Robson Falei. E tô aqui, ó, Tá bem na bom. sua frente. Ali, ó. Tô aqui. Bem ali. Tamo aqui, Amores, ó. pergunta do dia. Você conhece alguém que já passou por um momento em que se sentiu perdido, desconectado da vida? Ah, câmera, é que mudou de lugar mesmo. É, você Entendi viu? agora, é Entendeu? verdade. Então, conta pra gente lá no 983-1502-49, que é a pergunta do dia. Mas tá chegando por aí mais informação e parece que um jeito diferentão, Robson Aleixo. Não, eu tô vendo aqui, e é o mais enfim, e tem 4 personagens ali, mas eu vou focar. Vai focar na Vou Josemara. focar na Josi, mas assim, é um ar de esperança que tem ali nesse maisinho. E aí, Josi, traz pra gente. Boa tarde, como que vocês estão? Estão bem animados, né? Que bom! Boa tarde você aí de casa. Olha, na segunda-feira eu prometi que hoje ia ter uma entrevista com algumas dicas de economia e para evitar desperdício na hora ali de ter os seus alimentos. E a gente vai conversar sobre isso depois da vinheta. Eu achando que era sobre a...
segunda-feira, a gente trouxe aqui no Mais Info um dado alarmante. Cerca de 70 milhões de brasileiros estão endividados. Para você ter uma ideia, isso representa 42% da população adulta do país. O valor médio das dívidas de quem está com o nome negativado gira em torno de R$ 4.690. E o mais preocupante, uma parte significativa desse valor é por causa dos gastos básicos, como a alimentação. Ou seja, a inflação está afetando diretamente o prato de comida de milhões de famílias brasileiras. Pensando nisso, o nosso papo de hoje é para te ajudar com dicas simples e práticas de como economizar nas compras e evitar o desperdício. E para você, para ter essa conversa com umas dicas realmente significativas e importantes, eu converso com a Luara Chalá, que é especialista no assunto. Obrigada por topar participar. Imagina, um prazer estar aqui, Ju. Maravilha. Já começa aqui com uma riqueza, né? Sem fim. Vai no supermercado, esse aqui é ouro, né? Sim, tá Imagina. valendo ouro hoje em dia. Muito. E aí, me conta, como existe algum dia que eu posso ir no supermercado e não vai ter um impacto assim tão grande no meu orçamento? Tem Sim. como escolher uma data para economizar? É importante conhecer o supermercado que temos na cidade. Então, por exemplo, se é começo de mês, é quando a maioria das pessoas recebem, então eu evito essa data. Porque o preço aumenta, porque as pessoas vão poder comprar, então, logicamente, o mercado vai aumentar o preço. Então, eu vou dar uma evitada. Se eu vou, por exemplo, depois do trabalho, geralmente a pessoa sai 5h30, 6 do trabalho, a maioria, e vai direto para o supermercado. Então, a gente chega, o estacionamento está cheio, o caixa está cheio, e é um momento que o dono aumenta o preço, porque, claro, tem mais pessoas comprando. Então, é bom evitar esse horário também. E durante a semana, sempre o preço vai estar um pouco mais baixo, mas eu não estou falando assim, 50% mais baixo. Vai estar alguns reais mais baixo, uns 2, 3, 4, mas que afeta a compra final. Então, se eu compro no começo da semana, provavelmente eu vou pagar mais caro do que se eu comprar na terça, na quarta, evitar a quinta e a sexta, porque é perto do final de semana, então o preço ele já dá uma aumentada. Então, eu tenho que ir vendo, conforme a minha cidade local, o que eu posso comprar e que alimento comprar. Porque tem alimentos que são mais baratos dependendo do dia da semana. Frutas e verduras, geralmente, elas tendem a baixar entre a terça e a quarta, porque o caminhão chega na quinta ou na sexta, por causa do final de semana, e essa fruta precisa sair para não perder no mercado. Então, não compensa perder a fruta. Então, eu abaixo o preço e a pessoa compra. Então, eles vão fazendo assim para a gente poder ir conhecendo e evitar pagar tão caro. E tem as datas também, os dias de promoções, né? Terça das frutas, quarta de outro tipo de promoção. Sim. Então é importante ficar de olho nessas promoções. Hoje em dia, por exemplo, tem as páginas do supermercado que a gente pode estar olhando, tem revista, alguns supermercados fornecem a revista que coloca qual que vai ser a promoção do dia, tem locutores que ficam no supermercado falando, hoje o que está barato é tal produto. Então a pessoa pode ir conhecendo essa realidade para no final poder pagar menos, mas continuar comprando e se alimentando. E agora, tem como a gente conseguir fazer um planejamento do gasto que a família tem? Para chegar no mercado, saber mais ou menos o que escolher e aí, de repente, chegar no caixa, não ter aquele medo do cartão estourar e agora não passar, ter que devolver alguns produtos. Sim, com certeza. É importante a gente conhecer como funciona a nossa família. Se é uma família de 2 pessoas, até uma família de 4, de 5. Então, o que eu faço? Primeiro, eu começo a anotar tudo. Se eu ainda não tenho esse conhecimento geral, minha família gasta tanto por mês, eu começo a anotar até aquilo que eu sei que eu comprei, mas eu não anotei. A balinha, o pão, a bolachinha, aquilo que a gente compra no trabalho, assim, só comprei porque eu estava com fome. Anota tudo, não numa forma de, vou brigar com a pessoa depois, mas para eu poder entender a minha realidade. Então, eu anoto isso durante 2 meses, faço a média, quanto foi que eu gastei. Por exemplo, semanalmente eu gasto R$300 por alimentação, dependendo da quantidade de família. Então, eu consigo ter essa noção e na hora de ir no supermercado, eu vou vendo e evitando chegar e passar a vergonha de devolve esse produto, tira aquele outro. Eu consigo saber quanto, mais ou menos, porque também vai variar. Não todo mês vai ser exato, mas vai estar dentro do esperado.
Importante esse planejamento. Eu fiz um cálculo aqui, só nessa mesinha temos R$26 em produtos. E claro que isso aqui não dá para uma família, né? Para filhos. Isso aqui vai rapidinho. Você, dona de casa, sabe muito bem disso, que vai rapidinho o arroz. Eu tenho um marido de 1,90 m e esse pacote seria só para ele. Mas aí, como que a gente vai lá no mercado, compra, economiza, cuida, mas e quando chega em casa? Tem como evitar desperdício? Com certeza. Primeiro, conhecendo o quanto realmente a pessoa come, se realmente está. E aí, eu vou fazer uma propaganda da nutrição. Acompanhamento nutricional, tá balanceado, não tá? Esse arroz, ele realmente funciona? O que a pessoa está comendo? Tá alimentando ou tá enchendo a barriga? Então, depois, quanto que comeu? O que eu posso fazer com o que sobrou, em vez de jogar fora? Às vezes, a gente deixa em cima do fogão e chega de noite e a comida estragou. O que eu poderia ter feito? Poderia ter congelado? Poderia preparar outro alimento? Então, eu vou evitando jogar a comida ou desperdiçar, ou talvez a pessoa não comeu. O que eu faço para poder chegar e não ter isso de eu perdi a comida porque eu não pude cuidar? E depois é muito importante, às vezes a gente vai no mercado e compra algo que já tem em casa. Aí chega em casa, o que é novo a gente coloca na frente e o que está antigo vai ficando lá para trás e vence esse alimento. Então a gente não pode comer depois. Então é importante, antes de ir no mercado, dar uma olhadinha rápida. Eu tenho arroz em casa, eu tenho feijão, eu tenho extrato de tomate, que é o que geralmente eu tenho macarrão. Vou comprar hoje? Não vou. E se eu comprei, eu vou pegar o que já estava no meu armário, colocar para frente e esse que eu acabei de comprar, colocar mais atrás, para eu poder usar sem que vença o alimento e continuar, né, depois, assim, o que é mais antigo eu comi primeiro, depois vou consumindo. Muito obrigada. Excelentes dicas, não é mesmo? Obrigada, Luara. Imagina. Gente, já viu, né? Anotou, prestou atenção. Tem como a gente economizar, também evitar desperdício. Sabe aquele arrozinho que fica na geladeira? Pois é, dá para fazer um arroz de forno, por exemplo, né? A gente vai encontrando formas de conseguir equilibrar essa questão do nosso orçamento. E claro, quando for no supermercado, não vá com fome. Porque já pensa, de noite, você quer uma jantinha, aí você deixa para ir pro mercado à noite, aquela fome. Você quer comprar o quê? Só besteira. E besteira é caro. É verdade, verdade. E até uma coisa que a gente tem percebido e tentado aproveitar é fazer compras mais pro final do mês, né? Não no finalzinho, porque os preços já começam a subir, mas perto do final. Por quê? Porque os produtos estão naquele preço mais baixo, foi bem o que ela falou. No começo do mês é quando todo mundo recebeu, tá, os preços estão lá em cima. E já nesse meio ali, é um período que o comércio dá aquela baixadinha no preço e vale muito a pena. A diferença é boa. Certo é que os alimentos no mundo estão causando surpresa até por conta de como tem aumentado em todo o mundo. Ovos nos Estados Unidos está assim explodindo de custo. Então, no mundo tem uma crise aí que a gente está acompanhando e todos esses cuidados são muito válidos, mas aqui para nós, né? Nós sabemos bem como podemos economizar e prestando mais atenção nesses detalhes que a Luara compartilhou com a gente, melhor ainda. Beijo, Luara, beijo, Josemara, obrigada e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Um beijão, bom final de semana, um ótimo sábado para vocês aí de casa. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Obrigado, hein? Mais. Voltando ao nosso tema, que tem a ver com identidade, há um conceito sobre identidade, sobre crise de identidade, tem a ver com o nosso desenvolvimento, há uma crise de identidade muito focada na adolescência, por exemplo, que é onde o indivíduo está tomando pé de quem ele é, não somente o filhinho do papai, filhinho da mamãe. Vai aparecer essa crise de identidade muito forte ali, mas há outros momentos da vida que a gente pode chegar a pensar: quem sou eu no universo? Quem sou eu no mundo? Quem sou eu aqui nessa história? Mas e o que dizer sobre crise de identidade do ponto de vista da fé? Porque tem um pensamento que é um pensamento secular e tem um pensamento que é o que deva levar, deva conduzir o cristão em si. Nada melhor que Robson Aleixo para falar para a gente sobre identidade ou crise dela. Não dá de chutar a porta, né? A gente passa pano demais para o pensamento secular. Ou outra palavra para pensamento secular é pensamento equivocado. Pensamento secular é um pensamento errado, equivocado. A Bíblia é a verdade, tudo fora da Bíblia é mentira. E dói, né?
não é politicamente correto, não é agradável falar isso, não você corre o risco de ser fundamentalista, mas a Bíblia é verdade absoluta. Tudo que não concorda com a Bíblia é mentira. E a gente precisa bater o pé com isso, porque senão você é o quê? Você perdeu sua identidade como cristão. Cristão é crente, crê na Bíblia. Porque a Bíblia diz que toda leitura de mundo deve ser feita por 3 prismas, por 3 eixos fundamentais: criação, queda, que é pecado, e redenção. Tudo você lê a partir dessas coisas. Então a criação me indica como eu sou perfeito. Então tudo que eu percebo que está errado, ele deve ser comparado a esse modelo perfeito que é a criação. Aí eu estou dinâmica e a dinâmica da minha vida ela deve ser exposta ao fato de que eu sou um ser caído. Então, por exemplo, nós vamos falar de crise de identidade. O que a queda diz? Você, como ser humano, é um ser em crise. O ser humano é caótico. Ele vive em crise. E quando ele não está em crise, ele produz porque ele se desconectou completamente daquilo que ele foi feito. Portanto, nós somos. Tem a crise da meia-idade, tem a crise da primeira-idade, tem a crise da terceira-idade, tem a crise da adolescência, tem a crise do casamento, tem a crise da educação. O ser humano é crítico. Ele é caído, ele é caótico, ele não se vira sozinho. E a redenção é um processo onde Deus nos reconstrói a identidade. Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? Primeiro, é que a nossa identidade é construída em Cristo. Só que Cristo não é um ser humano no sentido de ser limitado como nós. Cristo é um ser extraordinário. Eu gosto de uma palavra que Paulo usa em Efésios 3,10, que a sabedoria de Deus é multiforme. Portanto, existem aspectos de Cristo, nessa multiplicidade da riqueza da identidade de Cristo, que são encontrados fortemente no Abinal e que em mim elas não são tão fortes. E, portanto, essa identidade de Cristo se forma quando a gente está junto. Então, você pega a igreja é um corpo de Cristo. Como que a igreja se mostra como Cristo? Com esse monte de aspectos, uma quantidade enorme de aspectos de Cristo, que são fortes em algumas pessoas e não são tão fortes em outras, mas eles juntos formam uma identidade. Então, o texto bíblico diz, façamos a nossa. Portanto, o homem já é feito numa pancada só. No primeiro momento, Deus faz 2 seres humanos. Deus não criou um ser humano em um lugar, um outro ser humano em outro e os apresentou. Ele criou o ser humano a partir de 2 pessoas. Então a identidade é coletiva e é em Cristo. Identidade coletiva em Cristo. Eu vou ali conversar com a Petra Rosa, que já está me aguardando para esse nosso primeiro momento juntas, até que ela se some a nós todos ali na sala e com a sua interação aí de casa também, que chega para a gente pelo nosso WhatsApp. Bem-vinda, querida, bonita, vestida com uma das cores que eu mais amo, um verde maravilhoso. Tudo bem com você? Tudo jóia, é um prazer Petra, estar aqui. você trabalha muito especialmente com mulheres, Sim. né? As mulheres, como elas mostram essa dificuldade de se reconhecer na vida ou em alguma fase em especial? É de diversas formas, né? Algumas deprimem, algumas entram naquela fase de eu tenho que fazer, porque quando eu tô com uma crise, vem um vazio tão grande, aí eu preciso da necessidade, eu tenho a necessidade de aprovação do outro muitas vezes. Vem também na crise, a crise de identidade vem quando nós nos tornamos mães. Então, Por quê? por quê? É difícil falar nesse sentido, né? Porque quando nós nos tornamos mães, a gente vive um luto. Porque a gente entra em contato com a maternidade que a gente recebeu, a paternidade que a gente recebeu, a criança que nós fomos. Então, você deixa de ser só filha, você deixa de ser só neta, né? Então, agora você entrega um neto, entrega uma neta, né? E a gente continua tendo as 24 horas por dia, não é? Só que não funciona da mesma forma, porque de repente você tinha alguns hobbies que era maravilhoso e aí você conhece um serzinho que é tão gostoso estar ali presente e eles precisam da gente. E aí você começa a entregar amor para essa criança muitas vezes, né? Só que daí tem o trabalho, você precisa performar no trabalho e você precisa entregar amor, você precisa ser presente no casamento. E aí muitas vezes por um amor muito grande, você acaba se abandonando, né? Então a mulher começa a sentir aquele vazio, né? De como assim? Eu tenho tudo, é muito comum eu conversar com mulheres que têm tudo. E ao mesmo tempo que elas têm tudo, parece que falta algo, é porque na verdade falta ela mesma. Entendi. Eu diria que falta
Deus. Falta Sim. Deus. Porque nos faltar em nós mesmos sempre vai faltar, né? Porque nós somos, de fato, seres que ou estamos preenchidos de significado, de verdade, de sentido, de amor, de apoio. E eu sei que você ia dizer isso bem na sequência, mas é para afirmar isso, de que assim, muitas vezes nosso vazio está em quem sou eu em Deus? Qual é o meu propósito, né? Às vezes a mulher vai perder o sentido de qual é o meu propósito aqui? Trabalho ou não trabalho, né? É. Às vezes é muito comum também a mulher, quero muito trabalhar, mas, poxa, meu filho precisa tanto de mim e eu devo voltar ao trabalho, não devo voltar ao trabalho. E aí, ou se eu fico em casa, quem eu sou sem o Sentimento trabalho? de culpa também, que aparece grandão. E ter que se despedir dos pais, né? Emocionalmente, cortar aquele cordão umbilical também, né? Abinal. Verdade, verdade. E olha só, a gente falando sobre essa identidade, e bem colocou aqui o pastor Aleixo, a Darleide, a Petra, a identidade a gente encontra nesse corpo de Cristo. E quando a gente está meio desligado, a gente fica, tá, mas por que eu estou aqui? Por que eu existo? Né? Qual o propósito da minha vida? A Novo Tempo preparou esse material, Eu no Universo. E eu quero apresentar um pouco mais para você sobre esse material que já tem feito a diferença na vida de tantas pessoas, principalmente adolescentes. Essa fase da adolescência, onde muitos buscam o propósito da vida. Tá, mas por que eu estou aqui na Terra? Não fui planejado pelos meus pais. Foi um acidente? Não, Deus quis que você estivesse aqui. Deus pensou em cada detalhe do seu corpo, Deus pensou em cada detalhe de você. Mas por que então que isso e que aquilo? Conversa com Deus. Entrega a sua vida nas mãos de Deus e você vai entender plenamente o propósito da sua vida, a sua identidade. E aqui, no capítulo 2... qual é o propósito da minha vida? É a pergunta direta já que muitas pessoas fazem e essa revista vai te ajudar a compreender através da Bíblia qual é o verdadeiro propósito. Eu no Universo. Quer a sua? Não tem ainda? Então entre em contato com a gente agora. O telefone já aparece na sua tela. É o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e busque sim. Isso faz toda a diferença para agora e para a sua vida como um todo aí também, e você influenciar outros à sua volta, descobrir o propósito, descobrir a sua identidade, tá bom? Entre em contato com a gente, 0, operadora 12 21 27 31 21, chega de graça aí na sua casa, porque os anjos da esperança já pagaram para você receber. Aproveita, hein? Muito bem, você tem uma oportunidade, faça, não perca essa oportunidade. No próximo bloco, a gente vai continuar falando desse assunto, estamos esperando a sua interação também, tem dicas, tem aquela dica sobre leitura também, que está vindo no programa, que está vindo, tudo isso junto com você, 4 minutos e a gente já está de volta. Muito boa tarde, meus amores. Mais uma vez aqui o seu Entre Família, voltando para ficarmos juntinhos. Hoje nós estamos fazendo uma pergunta, que talvez tenha sido a sua pergunta em algum momento da vida. Quem sou eu? Quem sou eu no universo? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? E aí tem algumas vezes que nós vamos usar um conceito da psicologia que não é exatamente disso que se trata, quando muitas vezes é apenas uma confusão. Mas vamos lá. Crise de identidade. Como é para você? Quer compartilhar? Manda a sua mensagem para a gente no 983 15 02 49. O que tem pela frente, Abinal Júnior? Tem alguém que compartilha com a gente a vivência dela. A mãe de 2 filhos, o Theo de 8 anos, o João de 7 meses, é a Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabriela? Boa tarde, prazer recebê-la aqui no nosso Entre Família. Tudo bem, boa tarde, prazer é meu. Gabriela, conta pra gente, mesmo você tendo constituído, né, a sua família, tem o seu trabalho, mas em algum momento você sentiu um vazio ali dentro. Como que surgiu isso? Em que momento da sua vida? Essa questão da maternidade é algo bem profundo, né? Então, quando a gente se descobre mãe, né, desde a gestação, a gente já vai vivenciando algo que é viver para aquele outro ser, né, para aquela outra pessoa. E aí tem o puerpério, várias emoções, né? Então isso acaba causando um pouco da nossa perda de identidade, porque a gente mergulha num universo, num mundo que é o mundo da maternidade, e aí é um processo para você voltar
voltar a se reconhecer como pessoa, né? Não só como mãe. Para você, como que foi essa transição, Gabriela, de você ter o seu espaço profissional, de trabalho, aí em algum momento agora você reduz e a vida é alterada para você mãe, e essa transição para voltar? Como que foi para você esses passos, né? Porque é sempre impactante a relação trabalho-maternidade. Sim. Eu vivi esses dois cenários de uma forma bem diferente, né? Com o Theo, que é o mais velho, eu fiquei sem trabalhar durante 2 anos e meio. Eu só retornei para o trabalho quando ele já tinha 2 anos e meio. Foi uma opção minha estar mais presente, né? Era meu primeiro filho, então eu tinha esse desejo de estar mais presente na vida dele. Com o João já foi outro cenário. Então, logo após a minha licença maternidade, eu já tive que retornar para o trabalho. Então, foram 2 cenários bem diferentes. Os dois foram difíceis, né, em algum momento, mas a segunda gestação já traz um peso, um pouquinho de culpa, né? A gente, mãe, já tem esse sentimento de culpa. E o fato de deixar ele muito pequeno, de saber que com o primeiro foi diferente, tudo isso mexeu muito comigo. É um processo assim que demorou para acontecer, mas que por fim me trouxe esse resgate de identidade, né? Porque eu saí para fazer algo que eu amo, né? Que é o meu trabalho. Eu sou analista de recursos humanos, trabalho com pessoas. Então, por um lado, foi muito bom, porque me ajudou esse resgate de identidade, né? O meu trabalho me ajudou com esse resgate. Certo. E então, alguns excessos, né, excessos ali de papéis, fez com que você, aos poucos, fosse perdendo um pouco a sua identidade. E para redescobrindo ali, o que você tem feito hoje para se reconectar, né, com aquilo que você realmente entendeu que estava faltando na sua vida? Olha, eu acho que tem uma coisa muito importante em todo esse processo, que são os nossos grupos de apoio, nossa rede de apoio, né? Então, eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio muito próxima, muito forte, que é não só a minha família, né? Pai, mãe, que são os avós, né? Tios, mas eu tenho um grupo de apoio de amigas que todas nós engravidamos juntas ao mesmo tempo, assim, um curto espaço de tempo. Então, a gente tem uma troca muito, muito profunda, assim, porque todas nós sabemos o que cada uma está passando ali, né? Essa questão do resgate da identidade, do emocional, né? A gente está muito vulnerável em alguns momentos. Então, eu acho muito importante ter esse grupo de apoio, de pessoas que estejam passando pela mesma coisa que você, porque mesmo eu tenho meu marido, né? Sou casada há 12 anos, mas é diferente, né? Quando você tem ali mulheres que passam pela mesma sensação que você, conhece já os altos e baixos, é muito importante. Isso me ajudou bastante nesse momento, esse grupo de apoio. E eu sei que existem outros grupos aí, hoje a internet é universal, né? Então, na própria internet, Instagram, enfim, existem esses grupos de apoio. Isso é muito importante, me ajudou demais. Verdade. Muito bom, Gabriela, te ouvindo daqui, quero lançar uma pergunta para Petra Rosa, que é Rosa também, mesmo sobrenome que você, e tem um filho chamado Theo, assim como a Gabi tem também um filho chamado Theo. Muitas coincidências. Não é? Meus amores, e especialmente aqui a Petra, o quanto desse mal-estar, desse vazio, dessa desconexão tem a ver com o cansaço, a sobrecarga? Porque às vezes a gente não conta que é uma mulher que carregou uma criança por 9 meses dentro dela, consumindo suas energias, tem as demandas exteriores, tem os relacionamentos outros, tem o trabalho, muito provavelmente Gabriela trabalhou até próximo de nascer o seu filho, os seus filhos nascerem, enfim. O quanto desse vazio, esse vazio assim, é cansaço. É estresse. Muito disso é cansaço, falta de vitamina também, sabe? É muito comum as pessoas falarem para mim, Petra, eu não tô me reconhecendo, eu me sinto muito cansada e às vezes vem pela falta de sono, excesso de trabalho, falta de rede de apoio, como ela falou, né? Na maioria das crises, a gente se sente sozinho, né? Então a gente precisa ter pessoas para contar. Mas é muito comum eu falar para a pessoa, como estão suas vitaminas? E aí ela fala, eu não sei, faz muito tempo que eu não vou ao médico. E ela vai ao médico,
falta vitamina, o ferro tá muito ruim, gente. Você tá com ferro baixo, você vai ficar desanimado. Você vai ficar desanimado, você vai ficar mais apática, você vai ficar sem energia, você não vai se identificar mesmo, né? Então tá muito conectado. Muito bem. Eu queria agradecer a Gabriela, porque ela trouxe uma história de muita gente, né? Esse dilema, esse drama entre viver quem somos, o que fazemos, onde nos realizamos e a relação que a gente tem tensa, muito tensa, de um trabalho fora e os valores que a gente tem no trabalho. Mas eu fico feliz, Gabriela, de te ver, assim, alguém que passou por isso tudo e agora está do lado de lá e está bem realizada. E a minha oração é para que você e seus filhos, sua família, seja o lugar sempre de sua maior felicidade a despeito do que está acontecendo do lado de fora. Obrigado por ter contribuído com a gente aqui com a sua história. Deus abençoe e te dê um bom final de semana. Amém. Eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. E, Abinal, uma das perguntas que a gente pega para todo mundo, né? Nós não estamos falando só de alguma faixa etária, nós estamos falando só de mulheres, nós estamos falando de identidade, essa ideia de quem eu sou e como essas coisas se relacionam, né? E é interessante que a gente estava falando aqui no intervalo de como os eventos da vida vão gerando uma porção de perguntas, né? Você pode ter passado por um monte de evento. Você é um antes de ter filho ou outro depois, né? É verdade. E chega, como você até comentou em algum momento ali, às vezes vem a crise na adolescência, a crise da meia-idade. Eu, quando estava ali na faixa dos meus 30 anos, essa semana que eu fiz 40, Tá se achando agora. Tô nos 40, tô feliz e tal. Mas quando eu fiz 30 anos, eu parei, comecei a pensar assim, sabe, deu aquela, como diz a galera, deu aquela bad, deu aquela deprê assim, eu parando, pensando na minha vida, eu não sou mais tão jovem, mas também não sou velho, eu tô aqui nesse meio, e aí começou a passar uma série de coisas na minha cabeça, sabe, vindo até aquele vazio assim, puxa vida, e agora, né, e agora? E é um vazio que a gente sabe que só pode ser preenchido por Deus, né? A gente está falando aqui sobre essa questão da identidade, se a gente está coladinho com Deus, é claro que se a gente começar a parar e olhar para a nossa vida, a gente vai sentir essa crise. Se eu parar e olhar para mim mesmo, tá, o que eu já construí na minha vida, o que eu isso, o que eu aquilo, o que tal, não. O que Deus quer para a minha vida? Qual o propósito de Deus daqui para frente ainda? Fiz 30 anos, que bom, graças a Deus, mas daqui para frente, é o que eu estou pensando hoje nos 40 anos. Né? Graças a Deus, estou 40 anos, Senhor, quais são os seus planos daqui para frente? Estou aqui, me usa. E aí eu tenho ficado em paz por conta disso. Mas é uma realidade que muitas pessoas enfrentam, né, pastor? Sabe que eu estava conversando com a minha filha, e ela estava numa relação dela intensa com matemática, mas ela quer ser engenheira aeronáutica. Olha só. Eu falei assim, filha, engenheiros fazem cálculos. Quando ela teve a ideia de que engenheiro faz cálculo, ela voltou a estudar matemática de uma outra forma. Por quê? Porque o propósito definiu o enfrentamento, definiu a energia, definiu tudo. Quando a gente tem ideia do propósito, a gente tem ideia de muitas coisas. A revista Eu no Universo tem um capítulo inteiro falando sobre propósito e tem passos sobre construção de propósito e compreensão do propósito. Olha só, adorar, servir, imitar. E ela está colocando também uma relação muito importante, que é a relação de pertencer. Tem frase. Essa revista aqui, ela é tremendamente importante, eu acho que ela é tremendamente importante, como eu disse, para todas as pessoas, em todas as idades. E ela está aqui para você. Revista Esperança Novo Tempo, Eu no Universo, feita para chegar até você. Eu sei que você usa e usa bastante celular. Uma forma de falar conosco na Escola Bíblica é mandando uma mensagem no WhatsApp 12 982 44 4449. Repito, para você, mas é uma excelente dica para você num momento de conversa, num diálogo, talvez num culto familiar onde você quer se orientar, pensar, falar um pouquinho, meditar e orar sobre isso, ela é tremenda para isso também. 982444449, você manda uma mensagem, pede a revista, ela gratuitamente chegará até a sua casa como oferta dos Anjos da Esperança. Muito bom, tá aí, peça a sua revista, chega gratuitamente graças aos Anjos da Esperança, né? Reforçando isso para você. Hora de exercitar o nosso cérebro. E aí, o que a gente pode fazer para exercitar o cérebro, a memória? Eu tenho tido algumas técnicas, algumas atividades aí para poder me ajudar e tem dado certo, viu? Eu não tenho esquecido tanto assim, igual isso. Você vai pedir o nosso testemunho? Não.
Eu vou deixar que Positivo. o Bom de Bíblia responda. Boa. Vou Só deixar porque aqui ele foi campeão. campeão do Bom de Bíblia em 2024, para fechar legal. Ou foi esse ano? Não, ano passado. Ano passado, só para dar aquela brincadinha. Mas, vamos assistir aqui agora exercício para o cérebro. Bora saber quais são as atividades que a gente faz hoje. Vamos conferir. Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao quadro Ginástica para o Cérebro do programa Entre Família. Para quem não me conhece, meu nome é Newton Campos, eu sou psicólogo e também youtuber. E hoje a gente vai falar sobre uma habilidade mental bem importante para o nosso dia a dia, que é o raciocínio lógico. Você sabe o que é essa habilidade? Para quem não sabe, ela é a capacidade que a mente tem de organizar as informações e questões dentro do cérebro de uma maneira mais lógica, né? É basicamente a capacidade de raciocinar e procurar soluções para os problemas, né? E a gente usa em diversas situações, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, até porque quando a gente está conversando com alguém, a gente está raciocinando. Então, essa habilidade é muito importante. Então, sabendo disso, que tal exercitar essa habilidade aí na sua casa agora mesmo? Eu vou começar com um exercício bem interessante, bem curioso aí, que é uma charada, né? Eu acho que vocês vão pensar bastante, a mente de vocês vai trabalhar bastante. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: o que pertence a você, mas também é utilizado por todos que te conhecem? Muito bem, pessoal. Agora vamos passar para o segundo exercício. Esse aqui vai ser um pouquinho mais fácil, acredito eu. Então, é o seguinte, eu vou colocar aí na tela uma camiseta, né? Uma camiseta aí com vários buracos. E a tarefa é a seguinte: quantos buracos tem essa camiseta? Então, eu volto aí depois dos 30 segundos para saber se você acertou, beleza? E eu tô de volta. Agora eu quero saber de você quantos buracos tem nessa camisa. Você respondeu quantos? 4? 6? 5? Você errou. Porque na verdade, pessoal, por incrível que pareça, nessa camiseta tem 8 buracos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou provar aqui. Primeiro buraco é a gola, né, na parte de cima. Segundo buraco, na parte de baixo. O terceiro buraco é na primeira manga, o quarto buraco é na outra manga. Na parte da frente da camisa, vocês podem ver que tem 2 buracos, então já são mais 2 aí, dando um total de 6. E na parte de trás, acredito que vocês não pensaram nesse detalhe, tem mais 2 buracos, então dando um total de 8 buracos aí. E aí, eu queria saber de vocês, foi difícil? Vocês conseguiram achar aí os 8 buracos aí da camiseta? Ou você não conseguiu? Escreve aí nos comentários no YouTube, caso você estiver assistindo por aí. E vamos então para as próximas dicas, né? Algumas dicas para vocês praticarem aí no cotidiano, tá? Na sua semana, no seu dia a dia. A primeira dica é a seguinte: seria interessante a gente assistir séries, né, documentários, algum conteúdo complexo, né, onde a história é complexa, porque isso estimula bastante ali o nosso raciocínio, né? Outra dica interessante é jogos de tabuleiro, né, no geral, seja xadrez, damas, porque, né, para a gente conseguir ganhar ali o jogo, a gente tem que mover as peças, né, de uma maneira estratégica, né, e tudo mais. Então, o xadrez é uma ótima oportunidade para você melhorar seu raciocínio lógico. Então, essas foram as dicas e os exercícios aí, pessoal. Espero aí que o raciocínio de vocês esteja melhor, né? Isso aí é uma questão de treino também. Não desista, um dia ali de cada vez, um
pouquinho, vocês vão dedicando aí no dia a dia, que aos poucos essa habilidade vai melhorando, ok? Então, eu espero vocês no próximo episódio aqui de Ginástica para o Cérebro. Acredito que vocês vão gostar muito do último episódio, então acompanhe aí, quero te ver lá. Legal, obrigado, hein? E aí, acertou em casa os desafios? Aquele da camiseta a gente acertou aqui, viu? A gente acertou, a gente é fera. Você tinha respondido só 2? Foi, né? Você também acertou, né, Darleide? Uhum. Acertou, então todo mundo acertou. E aí, Darleide, Oi. depois dessa, para exercitar a memória, o que alguém de casa pode fazer ligando pra gente, hein? Com o cérebro em dia, né? Nós vamos para o intervalo. É o tempo de você pedir a revista Eu Sou no Universo. Garanto para você, vai te dar o toque certo sobre essa crise de identidade que você talvez esteja enfrentando por agora. Vai descobrir o que te falta de verdade. Eu no Universo, liga pra gente. Depois do intervalo a gente volta com Petra Rosa. Vamos conversar ainda sobre as suas dúvidas, as suas perguntas que estão chegando pra gente pelo nosso WhatsApp. Até já. Olha, a gente de volta por aqui no Entre Família e já um movimento, né? Você viu? Ontem já tivemos um movimento como se fosse de teia, né? Aqui, tá, para lá e para cá. Hoje, o nosso movimento são passos. E vamos para esse momento na prática, entendendo aí melhor. E a Petra vai explicando pra gente. Eu tenho que falar Petra, mas é Petra. É Petra, só lembrar de pedra. Petra, pronto. E ela vai explicando aqui, ela vai seguindo cada passo e ela vai explicando pra gente certinho o que vai aparecendo ali e a gente vai comentando também, tá bom? Para dar essa largada, né, o assunto que estaremos falando é passos para reconectar. Passos para essa reconexão. De que tipo de reconexão estamos falando, Petra? Vamos relembrar? Ela com ela mesma, identidade, não é? Muito bem. Pois Vamos ao é. primeiro passo, então. Ali, ó, a gente vai estar sempre nessas duas câmeras aqui, Petra. Você E o puxa? primeiro passo em direção a isso... Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Suspense. Não se julgue. Ai, esse julgamento. Não se julgue. Ó, a gente pega e faz o quê? Chicote, pá, pá. Você não tá conseguindo. Aqui, ó. Você não tá conseguindo. Aqui. A gente tá aprendendo ainda, Aí, ó, gente. viu? A luzinha acesa lá. Essa daí. Faz como? Né? Chicotinho. Não faz isso. Como que você tá isso? Mas você conseguia fazer isso. Mas você, antes de ser mãe, você conseguia... Pá, pá. Não, o que eu consigo agora? O que é possível agora? Como que eu posso me amar agora? Sabe que eu cheguei aqui hoje e a minha roupa tava meio esquisita. Tava linda. Quando eu experimentei, eu falei, nossa, parece que tem alguma coisa esquisita. Fui lá pedir ajuda das meninas. Elas colocaram um elastiquinho aqui, ó. Colocou um negocinho aqui no meu cinto. E aí pronto, às vezes a gente precisa da ajuda de uma outra pessoa para aprender também não se julgar, né? Para encaixar as coisas. Porque esse julgamento vem de se sentir culpada por não dar conta de tudo, né? E a gente precisa se dar conta desde sempre que a gente não dá conta de tudo. Imagina dar conta de você, dar conta de filhos, dar conta da casa. Alguma coisa vai faltar. Então, quando você se chicoteia dizendo, você está assumindo um lugar de maior sofrimento. Então, esse não julgar, não se julgue mal, se julgue melhor. Você dá conta daquilo que pode dar conta para esse momento de agora. E se não der conta, tá tudo bem também, né? Não vai dar, exato. Além de que nem julgamento foi, né? Porque já se condenou. O julgamento... Verdade. Sim. O julgamento foi Cuidado. péssimo, né? Porque julgar em si, em essência, não é algo ruim. A questão é que a avaliação foi completamente equivocada, né? Porque você Já se deu tornou veredito. sujeito e objeto junto e está vivendo um momento completamente singular da vida, né? Cheio de transições. Errou no julgamento, né? Quando você já se fez uma avaliação, já está dizendo que você não é capaz, julgou e errou no julgamento. Em algum momento alguém disse pra gente que a gente daria conta de tudo, foi? Exatamente. Ainda bem que não me avisaram isso. Se Porque eu disseram nunca isso, me coloquei nesse era lugar, uma que tem que baita dar de lugar uma de mentira. tudo. Quem disse Abinão, isso? libera a Isso é uma baita Petra aí. mentira. Hã? Libera a Petra aí. Libera. Dá mais um passo. Pode dar mais Bora. passos, Petra. Petra, aqui, ó. Cuide da sua saúde física e mental. Você começou dizendo isso e é bom reforçar porque é muito, muito importante. Né? E aí eu vou acrescentar, né? A gente precisa cuidar da saúde física, mental, espiritual e relacional. Tá tudo junto. Porque daí, cuidou da saúde física, mas tá ali só brigando, né? Só tá arranjando encrenca no trabalho. Nunca é culpa da pessoa, né? Ela nunca se responsabiliza. E aí não vai adiantar, porque isso vai pro corpo, né? A pessoa tá comendo bem, mas daí só tá com raiva.
como é que fica bem, não é? Então, cuidar da saúde mental, sempre quando as pessoas vêm, eu falo, olha, para você cuidar da saúde mental, você precisa cuidar dessas 4 coisas. Você precisa cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, dos seus relacionamentos, né? Então, acrescentando aqui, a gente precisa cuidar desse combo. Às vezes a crise da identidade vem porque a pessoa está cuidando muito bem do físico, está pensando que está cuidando do mental, mas aí ela não tem o seu tempo de oração, ela não consegue ficar na solitude. Focou demais numa parte, esqueceu das outras ali e aí dá o desequilíbrio. Ou seja, não fragmente seus cuidados com a saúde. Né? Isso. Não dá pra gente... Você consegue pensar em alguém que está fisicamente mal e mentalmente bem? Ou o contrário, alguém que está mentalmente mal e fisicamente bem, fragmentou, conhece alguém que está mal fisicamente, mal mentalmente, bem espiritualmente, também não dá. Não fecha não dá, a conta. Não fecha, cuide do corpo como inteiro. Vamos para o terceiro passo? Bora. Vou até puxar um pouquinho mais para cá aqui para você ficar aí. Aí, permita-se. Não, continua, ficou bonito. Ficou bonito? Legal, bonito. Permita-se descansar sem culpa. Gente, a gente precisa saber descansar. A gente precisa... Aqui, né? Eu tô confusa hoje. A gente precisa saber descansar, né? Ter tempo, a gente estava conversando agora, nas sextas-feiras eu tenho meu tempo sem as crianças, eu encontro uma amiga. Muitas vezes a gente fica nesse lugar de achar que para eu ser uma mulher boa, para eu ser uma esposa boa, eu tenho que estar ali sempre naquela função. Não, tá tudo bem você tomar um banho sem a criança ali, né? Ai, deixa eu tomar banho com você, mas ai, você ama muito, ai, eu preciso dar atenção. Não, toma um banho em paz, na paz do Senhor com a criança lá, né? Aí vai fazer o número 2, a criança está do lado, de vez em quando você faz, vou falar que é verdade, né? Mas de vez em quando você deixa a criança chorando lá fora, faz seu xixi, seu cocô em paz. Não morre, né? A criança não morre. A gente tá brincando, mas é sério, descansar, né? Descansar nesses momentos onde você tira um tempo para desconectar do celular, mas é também, gente, descansar, sentar no vaso, na paz do Senhor. Sabe o que é interessante? Deus colocou para a nossa jornada espaços de celebração, pontos de celebração. Por exemplo, uma relação sexual é uma relação de celebração. Você celebra tudo que aconteceu. Sim. E ali é um prazer da celebração. Descanso, ele tem muito a ver com a celebração. Não tem férias na Bíblia. Não existe férias, não existe entretenimento, mas existe uma jornada de conquista e um momento de celebrar. Isso é muito importante, né? Celebre. E essa questão da relação sexual, nossa, adorei, porque assim, deixa ali de lado, porque as pessoas estão ali namorando e é um momento de conexão do casal, né? De união. Ai, tá ali. Ai, mas eu tenho que lavar roupa. Ai, mas a conta que eu tenho que pagar. Mas as crianças... Não, é importante, gente. A relação do casal precisa desse tempo de descanso, de união, né? Lá em casa... De alegria, do prazer, Sim. Porque as coisas estão de fato acontecendo Lá bem. em casa a gente sempre, e eu ensino as mulheres a fazerem assim, gente, separem em turnos e fala para as crianças assim, ó, agora é o tempo do casal, agora é o tempo da mamãe e do papai, agora é o tempo de você sair com os amiguinhos. As crianças precisam entender, mas mais do que as crianças entenderem, ou também junto ali, né, a gente precisa entender. Né, que existe tempo para cada coisa. Inclusive, essa questão da maternidade, né? A gente precisa entender, tem tempo para o corpo voltar, tem tempo para você conseguir dormir de novo, não é? E tá tudo bem, faz parte. E aí tem a ver com a gente encontrar satisfação em cada fase da vida. Exatamente. E encontrando satisfação também estar ciente de que você está lidando com um desafio deste momento. Sim. Às vezes a gente está aqui neste momento, mas eu queria estar lá no outro momento. Estou neste espaço, mas eu estou desejando outro espaço. Isso também esgota a nossa energia. Isso também me cansa e me dá uma falta de sentido na vida. Esse é o seu momento ser mãe. Ser mãe vai ser assim, o bebê vai chorar mais vezes, vai precisar de você mais vezes, talvez
talvez você não vai ter tempo de tomar esse banho sozinha muitas vezes. É o tempo de mãe. Então, quando você está aqui desejando menos o que tem desejado lá para fora, isso também alivia um pouco. Senão a gente fica sempre sob tensão, sobre ansiedade, sobre medo. Agora, aos poucos, com inteligência emocional, com inteligência organizacional, você vai colocando as coisinhas na sua prateleira certa, né, Petra? Entendendo que as pessoas dão conta de nos ajudar. Por exemplo, você vai tomar um banho, vai deixar a criança lá chorando. Gente, às vezes na maioria das vezes tá com o pai, tá com a avó. E aí tá chorando, mas tá sendo acolhida, não tá sozinha. Então tá tudo bem. Muito importante Bora, dizer bora, que bora. a lógica de Deus é cíclica. E a lógica do mundo é linear. Então eu vou fazer faculdade, vou celebrar daqui 5 anos. Sim. Eu vou ter um filho, eu vou achar que ele vai ter sucesso quando ele casar. E Deus criou ciclos, seu corpo tem ciclos. A semana é um ciclo, o mês é um ciclo, a natureza é cíclica. E a gente para, descansa, celebra, olha o que aconteceu no ciclo. Essa semana, qual foi a vitória? Né? Você tem uma criança que está ali, você foi vitoriosa nesse dia, nesse ciclo diário. Sim. Agora, pensar nessa linearidade, isso é terrível. Muito bem, vamos ao passo 4 agora, meus amores. Escute suas necessidades emocionais. Estamos falando sobre elas já, né? Estamos. Porque quando a gente fala da necessidade emocional, a gente também precisa entender que isso está conectado com as outras necessidades, né? A necessidade, nossa, eu estou muito cansada. Da onde vem esse cansaço? Eu preciso dormir, eu preciso falar para alguém, com alguém, eu preciso pedir ajuda, eu preciso namorar. Eu preciso, enfim, do que eu preciso hoje? Eu gosto sempre de pensar assim, a gente precisa acordar, ter o nosso momento ali de oração, né? Antes de entrar naquela rotina, por isso que é sempre bom nós tentarmos adiantar um pouquinho, né? Porque tem muita coisa para fazer. Então, tenta acordar um pouquinho mais cedo para se escutar, sabe? Do que eu preciso hoje. Nós, mulheres, nós temos 4 fases aí do período menstrual, né? E aí cada fase, né, quando a mulher ela tá num período fértil, né? E muitas mulheres não conseguem perceber quando ela tá fértil, né? Então, aí vai no aplicativo. Gente, o aplicativo ajuda, mas você precisa saber conhecer o seu corpo, conhecer o seu muco, tudo mais, né? Então, quando a mulher tá fértil, ela tá mais ativa e ela vai querer trabalhar mais, ela vai ter mais foco, ela vai ter mais energia. Agora, quando ela tá ali no período pré-menstrual ou já menstruada, o corpo dela vai falar para ela ficar mais quietinha, para ela guardar as energias dela, porque na verdade o nosso corpo tá se preparando para receber esse bebê, nem sempre esse bebê chega, né? Mas é isso, o corpo está sendo preparado para receber essa bênção de Deus. E aí, o que as mulheres querem de hoje em dia, né? A gente quer ser meio que homem, né? Então, a gente quer tornar linear aquilo que não é. Né? Essa questão de tomar remédio, né? Eu tomo remédio por conta disso. Qual é o preço de tomar remédio e tentar tornar linear aquilo que não é linear, né? E acaba, muitas vezes, tem mulher que emenda remédio um atrás do outro e aí não sabe o que é ser mulher, né? Então, assim, qual que é a necessidade? E, gente, aqui a gente está falando para a mulher, mas para os homens também, né? Qual que é a necessidade do homem, né? Preciso conversar com alguém, preciso descansar, Os homens, né? Trabalha. Nossa, preciso de um amigo, preciso de um abraço. Aí a gente não para perceber por que de tantos diagnósticos, por que de tanto adoecimento, de tanto sofrimento, vindos muitas vezes do berço da solidão. Sim. E desse incentivo diário e repetitivo de que você tem que ser super-herói, super-heroína. E aí depois nós vamos bancar como essa conta chega. Então, observar quais são as nossas necessidades. Vamos a mais um próximo passo aqui, Petra. Esse passo 5 tem a ver com celebrar quem você é. Já falamos um pouquinho disso, não é? Celebrar
dessas grandes conquistas, né? Num casamento, num aniversário, mas diariamente, né? Faz o potinho da gratidão aí na tua casa. Todos os dias nós temos motivos para agradecer. Então, o que você precisa celebrar? Muitas vezes a gente tem meta e meta e meta e você alcança a meta e você está feliz, mas aí daqui a pouco você já está reclamando daquilo que você conquistou. Então, eu sonhei em ter um trabalho, eu sonhei em ter filhos, eu sonhei em estar casado, aí você está reclamando daquilo que você sempre sonhou. Então, como que é poder olhar para a tua vida e perceber o que você já está fazendo? Porque o que acontece? A gente está nessa... Eu falo que é momento fast food. Porque antes não tinha isso, né? Fast food, que nem tem hoje em dia. E aí a gente quer que tudo seja assim, que nem fast food. Você vai lá, 5 minutinhos, passa no drive-thru e tá tudo certo. Não é assim. As nossas mudanças não são nem no tempo da internet, é tipo o tempo da carta mesmo, que você mandava, demorava aí 15 dias para chegar, né? A gente precisa ter um pouco mais de paciência, sabedoria, de saber esperar para celebrar. Às vezes, a gente vai se deparar em algum momento em não celebrar quem é, justamente pelo desejo de querer ser diferente, né? E isso envolve muitos aspectos do nosso próprio desenvolvimento, da nossa maturidade, do nosso desejo de aprender, de identificar que há características nossas que precisam mudar, que a gente precisa passar por, usando até uma palavra bíblica, uma regeneração. Tem horas que você precisa se olhar no espelho e dizer assim, não. Eu realmente identifico aqui a necessidade de mudar, mas eu celebro que cheguei a essa decisão. Eu celebro que cheguei a essa reflexão. Eu celebro que eu estou identificando agora algo em mim que precisa ser mudado e transformado para o meu bem, o bem dos meus filhos, o bem do meu marido, dos meus amigos, para o bem da vida e até porque o propósito de Deus é que nós sejamos transformados. Então celebre o que Deus está fazendo na sua vida. Esses dias eu até estava conversando com o meu cunhado, falando sobre algumas situações, né, que estava passando, alguns perrengues, né? E aí ele falou, cara, olha para trás, para aquele Abinal, adolescente, sonhador, pensando em constituir a família, o sonho de entrar numa rádio, enfim, todo aqueles sonhos que você tinha, e olha para agora, onde você está hoje, a família que você tem e tudo, né? Gratidão. Ele falou para mim, né? Falou, ó, cara, agradece. E o resto, as coisas que vão acontecendo, os contratempos daqui e dali, você vai ver que são coisas da vida e que você vai conseguir passar. Olha onde você já chegou, onde Deus permitiu que você chegasse, o que você alcançou, e dá graças a Deus, seja grato. E isso muda muito a nossa forma de pensar. Eu acho isso muito importante. A primeira, a gente lembrar que a identidade sozinha em si não é valor, não é virtude. Você pode ter uma identidade horrível. Aí eu encontrei minha identidade, mas ela é imprestável. Então ela sozinha não é um valor. O que é o valor é uma construção de uma identidade válida que serve para desenvolver a vida das outras pessoas, né? E nesse sentido, a gratidão, ela ocupa um papel fundamental. Porque se eu acho que eu mereço tudo que eu posso, tudo que está acontecendo na minha vida, ele tem a ver com as minhas lutas, com os meus méritos, com a minha estrada, você nunca será satisfeito, porque a gente não tem limite para pensar o que mereço. Eu sempre vou achar que mereço mais do que tenho. Agora, quando você entende que você é a construção da bondade de outras pessoas, quando a gente fala assim, celebre, agradeça. Celebre significa seja grato. Quando eu falo seja grato, é seja grato a alguém. Eu sou grato às forças do universo. Não, você tem que ser grato a Deus primeiro, que foi misericordioso com você, porque era para você estar morto. E segundo, aos agentes. Então, é importante ser grato a um pai. Agradecer a mãe, agradecer o cônjuge, porque você não teria chegado aqui sem ele. Agradecer aquelas pessoas que tiveram enorme paciência, né? Agradecer a quantidade de gente que estendeu a mão. Dificuldades, né? Exatamente. Posso emprestar seu celular? Fiquei pensando aqui. Pode, ele estava tocando aquela hora. Era você que estava jogando? Acho que era. Fiquei pensando aqui, né? Dificilmente nós vamos conseguir fazer todos esses passos se nós estivermos sempre aqui. E essa é a nossa realidade, né? É muito comum eu perguntar para as pessoas assim, o que você viu na rua? Gente, na primavera, aquelas flores lindas, aquelas árvores, a pessoa não enxerga nada, porque está sempre aqui. Isso aqui pode ser uma benção, pode ser uma porcaria também, né? Então, muitas vezes eu não consigo celebrar, eu não consigo agradecer, porque eu estou sempre aqui passando feed e olhando a vida alheia. Olhando a vida da outra pessoa. Enquanto a nossa vai passando.
É bem isso, muito bem lembrado. Amores, pausa, a gente volta com você. Sugestão, se você quer experimentar um momento novo na sua vida, um momento de redescoberta, um momento de transformação, além de nos ouvir por aqui dando essas sugestões, outra maior que eu te dou agora é entrar em contato com a gente e pedir a revista Eu no Universo. Isso vai fazer a diferença para você, para os seus filhos, na sua casa. Liga agora e pede a revista Eu no Universo. Não é pago, você só vai ligar e nós vamos enviar para você, vai chegar na sua casa. Acredite, nós pensamos bem e muito bem para você. Até já! Estamos de volta nesse programa importante, falando sobre você, sobre nós mesmos, quem nós somos nesse universo e a necessidade que temos de que Deus nos reconstrua, nos construa, nos mantenha, nos dê referência e haja de dentro para fora. Aliás, não perca a oportunidade, peça sua revista Eu no Universo, porque ela é importante para fazer parte desse seu acervo aí de materiais importantes para você, para a sua vida, para ensinar os outros, para estudar em família. Falando em estudar em família, esse é o nosso momento, nosso minuto literário, aquela dica de leitura. Você viu aqui que você escutou outra dica falando do desenvolvimento do cérebro? Ginástica para o cérebro? Pois é. Qual ginástica para o cérebro é mais eficiente? Cérebro é mais eficiente que uma leitura boa. Escuta essa dica aqui que você vai ver também, presta atenção nesse VT. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto Literário. Você já leu o texto de Hebreus 1, versículo 14? Lá é dito que os anjos não são aqueles ministradores enviados por Deus para atuar na vida daqueles que herdarão o reino dos céus? Você já se perguntou quem são os anjos? Se eles atuam em nossa vida? São bons? São maus? Isso é o que você vai descobrir no livro que eu vim te indicar hoje. O livro é A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White. Aqui, a autora não somente com palavras, mas com a verdade bíblica e inspiração divina, revela para nós a resposta das nossas principais perguntas sobre os anjos. Então eu te convido a descobrir nesse livro curto, mas muito esclarecedor, essas respostas das nossas perguntas sobre os ministradores de Deus. Eu sou a Gabi Saltier, do Falei com Amor, e esse é o Minuto Literário, certamente um livro muito especial para você. É isso aí, totalmente baseado na Bíblia, com uma estrutura de versículos bem organizada e vai responder perguntas que muitas vezes a gente faz mesmo, elas são importantes, afinal de contas estamos convivendo com os anjos. Uma dica muito boa. Tá chegando também outra coisa boa aí, né, Abinal? Opa, tá chegando. Falando sobre anjos, já li esse livro, viu? Excelente, maravilhoso. Leia. E deixa eu falar de outros anjos, que são os anjos da esperança. Você sabe que na Bíblia os anjos, eles são mensageiros. E nós temos aqui os nossos mensageiros da esperança, os anjos da esperança que nos apoiam como Rede Novo Tempo de Comunicação, TV, rádio, web, a escola bíblica, os materiais que a gente envia. Graças a você, Anjo da Esperança, estamos completando 19 anos do Ministério Anjos da Esperança, cumprindo a missão com você. E olha só, no mês de maio, mês de aniversário desse projeto, nós estamos convidando você que já é Anjo da Esperança a nos ajudar, fazer uma doação extra. Você que ainda não é Anjo da Esperança, a unir-se a nós nessa corrente do bem também, porque várias reclamações chegaram para a gente, várias dores de Anjos da Esperança dizendo: o meu boleto não chegou, eu queria continuar fazendo a doação, não chegou, eu queria algo mais simples, eu faço o Pix, mas para mandar o comprovante e tal pelo WhatsApp é complicado para mim. Enfim, para resolver a situação, a Novo Tempo, Projeto Anjo da Esperança, está criando um aplicativo e um site para facilitar a vida de todo mundo. Nesse site e aplicativo você vai ter lembretes. Você escolheu, por exemplo, todo dia 5, quero fazer minha doação. Vai ter um lembrete para você já não esquecer da sua doação do dia 5. Vão ter também outras formas ali de você fazer a sua doação. Fez o Pix, o nosso site e tudo mais, ele já vai entender através da sua conta bancária, da sua chave do Pix, que chegou aqui a sua doação. Enfim, vai facilitar a sua vida. E outro ponto muito importante é que você vai ter total transparência de onde estão indo as suas doações. Olha que legal! Ou seja, você doou, vai saber para onde foi
esse recurso que eu mandei para a rádio, para a TV, para a web, para os estudos bíblicos, tudo bem esclarecido. Legal, né? Então nos ajude a facilitar ainda mais esse processo aí para os Anjos da Esperança. Quer fazer a doação agora? Então já aparece na sua tela a nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com. Faça sua doação através do Pix. Já é um Anjo da Esperança? Já tem o seu boleto? Pode acrescentar esse valor aí no boleto que você já vai pagar também, tá bom? Obrigado por ser Anjo da Esperança e bora seguindo juntos, levando essa mensagem para mais e mais pessoas. Interações que chegam por aqui, Darleide, pastor Aleixo. Olha aqui a Rosana Ferreira. Antes de me casar, eu amava escrever, sair com minhas amigas. Depois que casei, essas partes de mim ficaram guardadas num canto. Tô tentando aos poucos me reconectar com isso, porque eu sinto falta. Isso pode ser reflexo do meu relacionamento? Isso pode ser reflexo da decisão que ela está tomando de não ter esse tempo. Olha ali, eu amava escrever e sair com as amigas. Quem é que diz que não pode? Onde é que está escrito isso? Conta para mim. Não é porque você casou que aí você vai viver só o casamento. Você continua casada quando você está escrevendo. Você continua casada quando você está com as suas amigas. Tá tudo bem. Inclusive fica tão mais leve quando você começa a entregar amor, cuidado, tempo para você, né? Senão aí o seu marido, tudo vai ser culpa do teu marido. Está estressado, é culpa do marido. Você está irritado, é culpa do marido. A sua alegria tem que vir só do marido. Não. Aí fica pesado demais. Assim, é matematicamente inviável, né? A gente pensar que você tem uma tarefa e uma pessoa. Agora eu casei. Aí tem uma tarefa e duas pessoas. Como é que o tempo diminuiu? Era para dividir. Você tem um time maior agora. Como que agora eu não tenho mais tempo se você agora tem duas pessoas para fazer e para viver um propósito? Alguma coisa está errada na organização dessa ideia de casamento. Eu acho que nós entendemos que ela quer dizer que talvez tenha se dedicado muito ao relacionamento, aos cuidados com a casa. Antes, quando ela era solteira, tinha mais tempo para aquilo que era dos seus gostos pessoais, individuais. Mas isso tudo tem a ver com um primeiro momento em que você está se encontrando nesse relacionamento, nessa nova experiência de vida, que é viver a dois, que é diferente de quando você estava sozinho, era solteiro, filhinho do papai, da mamãe, enfim. Agora você tem um outro, você se dedica a esse outro, aos gostos do outro e aos seus também. Às vezes alguma coisa vai se perder. Porém, com a maturidade, nós vamos entendendo que não tem nenhuma dificuldade em ser casado e escrever. Não tem nenhuma dificuldade em sair com as amigas, não tem nenhuma dificuldade. Portanto, não é uma questão de desconexão, eu diria. É uma questão de maturidade para você encontrar as coisas no seu devido lugar, colocá-las no seu devido lugar, porque senão, de fato, você passa a culpar o relacionamento e o outro. E de organização também, Exatamente. né? Então, assim, se você faz comida todos os dias, por exemplo, você vai ter que fazer comida todos os dias, lavar a louça todo dia, limpar o fogão todos os dias. Né? Então, de repente, não sei se essa mulher trabalha, se não trabalha. Gente, a gente tem 24 horas e tem um tantão de coisa para fazer. Então, talvez tenha que ter uma organização de... Nossa, eu vou fazer comida num dia e vai ficar para o outro dia, eu vou fazer marmitinha para a semana, porque daí eu não tenho que limpar o fogão todos os dias. A organização até da questão da compra. Pensa, se você não tem uma organização da compra, toda hora você tem que estar correndo no mercadinho. Você gasta mais, você fica estressado, perde tempo. Né? Então, E aí cabe bem o que o Aleixo falou. São duas pessoas. Antes você era sozinha, tinha um tempo, uma condição de fazê-lo. Agora tem duas para dividir as tarefas, para dividir os planos, para combinar, para fazer isso se realizar melhor. Quando a gente está falando assim, olha, eu estou cuidando dos meus filhos e estou trabalhando. E o meu marido está fazendo o quê? Está cuidando dos filhos e trabalhando. Isso não é divisão de tarefas. Vocês estão fazendo as mesmas tarefas. Porque alguma coisa entrou na sua cabeça de que você se realiza totalmente no mundo do trabalho. E a gente rompeu com a ideia de que uma família, nós compartilhamos as realizações dos outros em nós. Porque é impossível, não tem como. Eu vou citar um texto bíblico que ele é cabal. Ele diz assim, ó, em dor.
dar à luz a filhos. O que ele está dizendo? Ele não está amaldiçoando o ser humano com a maternidade, com a paternidade. Ele está dizendo que a tarefa de criar filhos, ela é fadigante, ela é difícil mesmo. Ele fala, no Éden ia ser uma delícia fazer isso. Agora existe um exercício difícil. Aí chega para o homem e fala assim, em fadiga, e a palavra para fadiga é a mesma que ele usou para dor. Em fadigas você vai obter sustento. Ou seja, lutar para sobreviver e adquirir alimento e sustentar nesse mundo é fadigante. Trabalho é um exercício fadigante. Quando eu falo assim, vou criar filhos e trabalhar, você juntou os dois. Aí não dá para dizer assim, nossa, agora está difícil. Claro que está. Deus dividiu a tarefa. Ele não está fazendo e Deus não está colocando uma pressão de gênero como as pessoas estão imaginando que ele está fazendo. Ele não determinou que algumas pessoas façam isso e outras façam aquilo, determinando masculinidade e feminilidade. Mas ele disse que essas duas tarefas são difíceis e elas se tornam viáveis quando a gente equaliza na organização familiar. Então, quando fala assim, eu vou ser mãe. Cara, se você é mãe, não existe mesmo naquelas fases do desenvolvimento inicial da criança muito espaço de fato para outra coisa mesmo. É uma viagem achar que vai caber, porque não vai caber. Então eu vou ser mãe e vou ser profissional no mundo do trabalho. Não vai. Vai ser ruim em alguma das duas coisas. Não dá para ser bom em tudo. E se eu for ser bom em alguma coisa, eu tenho que ser onde eu sou insubstituível. Então eu sou substituível na empresa. Mas na minha casa eu não sou. Então você é substituível no departamento, mas você não é substituível para aquela criança. E a gente está forçando a barra querendo fazer dar certo algo que não vai. Exatamente o que eu dizia quando você está aqui querendo estar lá. Esteja aqui. E aí, onde não... Que incrível, né? Onde você não pode ser substituído. Esteja 100%. Perfeito. Vamos lá, mais uma interação é da Mariana Batista. Sei que preciso sair da minha rotina, até porque percebo que ela está me afetando psicologicamente, mas tenho muito medo de acabar me perdendo por completo. Como fazer isso de uma forma mais leve, sem muitas decisões extremas? Eu acho que a gente precisa começar com essa questão de uma boa comunicação, organização. Tem uma agenda para que você consiga visualizar o seu dia a dia, quantos sims você está falando, né, para as pessoas. Às vezes as pessoas começam a demandar, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, e você vai falando sim, 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 sim para o outro e vai se deixando, né? Então, ela falou que ela precisa sair da rotina. Eu falaria para ela que, na verdade, ela precisa analisar a rotina dela. O que precisa ser reorganizado? O que está tomando o tempo dela? O que pode ser otimizado na rotina dela, né? Dá para ela continuar na rotina dela, mas otimizar essa questão do tempo. Obrigada, Petra Rosa, por hoje, pelos passos dados com a gente por aqui no Entre Família. Sempre muito bom recebê-la, viu? Deus abençoe você e sua família. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada. Quem nós somos, o que fazemos, como fazemos, essa é uma questão que ferve no nosso tempo. Neste nosso momento de identidade, de falar muito de identidade, que se fala muito de identitarismo, que se fala muito de individualismo, esse assunto virou e ferve mesmo de verdade. Talvez em outros momentos da história nós falávamos bem pouco sobre isso, porque pensávamos em outros parâmetros, outras formas de a gente pensar nós mesmos. Mas ela é central quando a gente diz respeito à salvação. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Quando o homem é definido, ele é definido a partir de alguém. Ele é feito a partir de alguém. Sede santos, porque eu sou santo. Você deve ser justo, porque adora e é criado por um Deus justo. Você é bom, porque Deus é bom. Se Deus fosse mau, vingativo, cruel, ele teria colocado isso logo nos primeiros mandamentos. Seja mau, seja vingativo, seja cruel. Mas ele diz, seja fiel, porque ele é fiel. Ele diz, não minta, porque eu não minto. Ele diz que quer viver com você dessa forma. Há uma expressão muito linda na Bíblia, maravilhosa na Bíblia, que é adoção. E a adoção, ela tem a ver com o ato de alguém te amar por escolha. Então, muitas vezes, quando o texto bíblico chama de filhos, ele está dizendo dessa semelhança que temos com Deus. Mas quando ele quer enfatizar de que você escolheu Deus, e Deus, mesmo tendo criado, passou o tempo todo fazendo escolhas também em relação a você, ele enfatiza a palavra adoção, porque não é automático. Significa que Deus escolheu. Mas pensa nessa questão da adoção. Por quê?
Porque quando nos afastamos de Deus, aí nossa identidade construída nele foi se fragmentando, foi se quebrando e passamos a viver como ele não vive, a pensar como ele não pensa e a gente passou a procurar em alguma coisa, algo que nos apegasse e aí a gente se desmanchou completamente. Aí Deus vai lá e nos adota. Adotar significa adotar, colocar para dentro e quando um adotado é adotado, agora ele recebe o sobrenome da família que o adotou. Ele fala, agora eu vou te dar um novo nome. E agora ele vai dar a herança e recebe a herança da família que o adotou. E se aquela família tem uma identidade de trabalho, por exemplo, eles são todos padeiros, você agora vai participar de uma lógica de fazer um pão também. Quando Deus nos adota, ele vai construindo a identidade dele em nós e nos entregando o que é dele. A frase mais importante que você pode e deve ouvir todos os dias por meio do Espírito sobre a sua adoção, sobre a sua identidade é esta: este é meu filho e eu tenho alegria nele. Você precisa dessas duas coisas. Eu acho que eu vou morrer falando disso. Primeiro, você precisa saber que quando você fecha os olhos e chama Deus de Pai, essa ação é literal. Você é filho, como ele, recebeu a herança dele, mas você também precisa saber que existe alegria nessa relação. Porque se você achar que Deus é Pai, mas sempre tem alguma coisa errada entre vocês dois, não existe nenhuma alegria nessa identidade. Mas a identidade é, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O Pai te deu uma identidade e Ele olha para você, vê o que Ele fez em você e sorri. Espera que você olhe para ele e fale assim, olha, nossos olhos estão iguais. E sorria também. Quando duas pessoas na Bíblia estão sorrindo, o pai e o filho, a Bíblia usa uma palavra para dizer sobre o que é o seu sorriso e o sorriso de Deus juntos. O nome disso é graça. É o que te faz rir por aquilo que você recebeu. Perfeito, bênção demais. E assim a gente vai encerrando mais um programa Entre Família, agradecendo a sua audiência. E olha só, no próximo programa vamos falar, segunda-feira, sobre como dar conta de tudo, organizando a vida pessoal, profissional, espiritual, sem se perder. Ai, 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 hein? E olha só, é um complemento a isso que a gente está falando hoje, então não perca. Vem aí o Vida e Saúde também, vem aí o sábado. Feliz sábado para você, meus amores. Beijo e até semana que vem. Acesse encontreumaigreja.com.br. Valeu! Tchau!